Eu não tinha planejado ir lá no começo, era uma sexta-feira. O trabalho estava calmo, meu telefone não tocava e não havia ninguém a quem dar satisfação naquele fim de semana. Olhei ao meu redor no meu apartamento, as roupas empilhadas em um canto, o mesmo programa passando na TV, e tive essa sensação estranha de que eu só precisava sair um pouco. Cansado de noites andando pra lá e pra cá, joguei minhas coisas na caminhonete. Um fogareiro, uma barraca, um saco de dormir, um machadinho que eu guardava na sala, algumas lonas, um cooler cheio de cervejas e comida comprada no posto de gasolina, nada de especial. Eu não preparei isso de forma séria, só peguei o que achei útil na hora, pensando que o resto se resolveria sozinho. Saí no final da tarde, em direção à estrada. Ao ficar a 20 ou 30 minutos do último supermercado, o medo aparece e parece que você está deixando o mundo para trás. E depois de 2 horas, o rádio começa a chiar e não há mais nada além de fileiras de árvores até onde a vista alcança. Cercas para o gado, estradas de terra, continuei dirigindo. Depois, em certo momento, deixei a estrada principal e peguei um antigo caminho de serviço. Não havia nenhuma placa, nenhum sinal, apenas 2 rastros na terra que se aprofundavam entre as árvores. Eu já tinha pegado esse tipo de estrada antes, então pensei que só ia encontrar um cantinho tranquilo para descansar, não queria me enfiar quilômetros adentro, só queria estar em algum lugar onde ninguém fosse me incomodar, só que eu não estava sozinha. Depois que já estava bem adentrada, comecei a ver pequenos acampamentos improvisados à beira da estrada, barracas gastas, mesas dobráveis, lonas esticadas entre as árvores, círculos de pedras escurecidas pelo fogo. Pessoas passando o fim de semana, crianças de bicicleta e cachorros soltos. Um cara sentado numa cadeira com uma cerveja, como se estivesse em casa, e um deles fez sinal para eu parar. Era um homem idoso, talvez entre 60 e 70 anos, o rosto marcado pelo sol, a pele danificada, os cabelos grisalhos e longos. Ele quase entrou na frente do meu carro e levantou a mão. Diminui a velocidade e abaixei o vidro. Ele sorriu e disse, "Boa noite. Você chegou na hora de partir." Respondi um pouco hesitante. Ele se inclinou um pouco para mim e foi estranho. "Todo mundo vai embora," ele disse. "Se você quiser ficar tranquila, posso te mostrar um lugar onde ninguém vai te incomodar." Não sei por que eu o ouvi, talvez pelo jeito que ele falava. Ele me disse para continuar por essa estrada que eu ia encontrar uma porteira. À esquerda, não trancado, só amarrado, para passar para o outro lado. Depois, o caminho ficaria estreito, mas eu não devia parar. Que eu chegaria a uma lagoa, o lado leste era estável, o lado oeste era pantanoso e que eu devia me instalar do lado leste. "Ninguém vai te ver", acrescentou ele, piscando para mim. Perfeito para ficar sozinha. Eu agradeci a ele e fui embora. O portão estava onde ele descreveu. Enferrujado, preso por corrente, mas não trancado. Eu o abri, passei por ele e depois fechei atrás de mim. O caminho foi ficando mais estreito, os galhos raspavam na lataria. Quanto mais eu avançava, mais o silêncio ficava pesado. Sem vento, sem pássaros, nada. Vi um pequeno lago refletindo as árvores. Troncos mortos se inclinavam sobre a água. Ao lado havia uma clareira plana, ideal para a barraca. Alguém já tinha acampado ali. Pedras em círculo, troncos movidos, um lugar escondido, invisível da estrada. Estacionei o veículo, tirei minhas coisas e montei meu acampamento. Havia cerca de 6 metros entre a caminhonete e a barraca devido a uma depressão no terreno. Estava perfeito. Silêncio que dá vontade de beber sozinha. Eu não demorei. Acendi uma fogueira antes de anoitecer, abri uma cerveja e preparei comida. Salsichas, chile, chips. Pendurei minha caixa de som em um galho e pus um podcast que já tinha baixado. As vozes eram estranhamente reconfortantes naquele lugar. Pensei que tomaria mais 1 ou 2 cervejas antes de dormir. O tempo passa diferente quando se está sozinho. Quando a noite caiu, o fogo crepitava intensamente, lançando luz entre as árvores. Eu podia ver minha respiração. No ar fresco, eu ouvia a madeira estalar e às vezes outra coisa. Um barulho nos arbustos, um estalo atrás da barraca, um pequeno respingo no lago. Nada perto o suficiente para ser visto, mas perto o bastante para ser notado. São animais, eu pensei. Como sempre, aumentei o volume, ri um pouco, bebi mais um pouco. Por volta das 11 da noite, entrei na barraca e adormeci quase imediatamente. Nem apaguei a fogueira, nem desliguei o podcast.
mas acordei por causa de uma pressão no meu saco de dormir. Demorei um pouco para entender que não era eu. Algo quente estava pressionando contra mim, pesado, respirando lentamente. Minha primeira ideia foi que era um animal, depois um humano. Eu fiquei paralisada. Eu ainda estava meio bêbada, mas sabia que tinha algo errado. O ar tinha um cheiro ruim, um cheiro úmido, de mofo, de podridão. Eu tentava ouvir sem me mexer, mas meu coração batia tão forte que quase abafava tudo. Aquela coisa estava colada em mim, coxa com coxa. Eu sentia cada respiração. Eu não pensei. Rolei de repente, abri o zíper da barraca e me joguei para fora, descalça na terra. O fogo já era só brasas. A luz da minha lanterna varria as árvores e o tecido da barraca. Ninguém, nenhum barulho, só a minha respiração. Pensei que devia ter sonhado, afinal, eu estava bêbada. Mas foi assustador. Então ouvi um passo na escuridão. Depois nada mais. Iluminei ao meu redor. Nada. Voltei para a cama achando que algum animal entrou na barraca. De manhã tudo parecia normal. Os pássaros, a luz, a lagoa calma. Eu até ri pensando que era só um pesadelo. Percebi que minha caixa de som não estava mais lá. Ela estava em cima da mesa. A madeira tinha sido movida, arrumada de um jeito estranho. Na verdade, várias coisas tinham mudado de lugar. E ali, na beira das árvores, eu vi ele. Ele estava lá, parado, me olhando. No começo, achei que era o velho da estrada. Mas esse era diferente, bem pior. A barba dele era longa e suja, o cabelo todo embaraçado. As roupas pareciam feitas de sacos plásticos e trapos velhos. O olhar dele era vazio, completamente vazio. Ei, eu chamei. Nenhuma reação. Senhor, está tudo bem? Ainda nada. Ele deu um passo à frente, depois outro. Lentamente, aos trancos, eu recuei. Ele continuava avançando. Eu tinha a impressão de estar olhando para algo desumano. Peguei meu machado e depois minha arma no veículo. Atirei no chão. O barulho ecoou pela floresta. Lá, ele parou. Ele cuspiu no chão. Depois, ele se virou e ficou parado, completamente imóvel. Foi então que percebi pegadas por todo o acampamento. Pés descalços, marcas profundas na terra. Ele tinha dado voltas ao meu redor, talvez a noite toda. Dessa vez, eu não esperei. Joguei tudo na caminhonete. A barraca, o cooler, a mochila. Dentro da barraca, tudo estava fora do lugar, sujo, marcado. Havia marcas humanas no saco de dormir. Quase vomitei. Foi aí que eu entendi. O que eu senti durante a noite era ele. Ele entrou sorrateiramente na barraca e se deitou encostado em mim enquanto eu dormia. Bati o porta-malas. Liguei o motor. Ele não se mexeu. Bem ali, ao partir, eu o vi pelo retrovisor, agachado, remexendo o chão como se o que eu tinha deixado fosse importante para ele. Quando cheguei à estrada principal, fechei o portão atrás de mim sem nem olhar para trás. Mais tarde, um guarda florestal me disse que aquele lugar era conhecido. Antigas áreas abandonadas, terrenos perigosos, poluição. Ninguém deveria estar lá. Ele me disse que algumas pessoas ainda viviam lá, do jeito delas, e que eu tive sorte de encontrar uma delas. Em março deste ano, meus amigos e eu fomos a um antigo acampamento abandonado no interior do leste de Oklahoma. Já estive lá no ano anterior. O local era considerado assombrado. Não é uma história paranormal, só explicando por que queríamos ir lá. Éramos 5 ao todo: Tyler, Jordan, Abigail, Angela e eu. Decidimos deixar a experiência mais intensa, levando álcool e maconha. Tínhamos 2 garrafas de álcool e 9 baseados prontos. Chegamos por volta das 11h30, então já estava escuro. A gente tinha levado lanternas e luvas. Estávamos prontas para explorar. Mas depois de uns 15 minutos, Angela e Abigail começaram a querer ir embora, dizendo que estava chato. Tínhamos nos preparado demais para esse passeio para voltar atrás, então tivemos que convencê-las a continuar. Para isso, abrimos uma das garrafas. Pessoalmente, não gosto de álcool, mas naquela noite decidi beber mesmo assim. Também acendi um baseado. O problema comigo é que quando estou bêbada e chapada ao mesmo tempo, fico muito paranoica. E claro, não ajudou estarmos a cerca de 3 quilômetros dentro da floresta. Claramente, eu não estava fazendo as melhores escolhas naquela noite. Depois de um tempo, a paranoia começou a aumentar.
Comecei a ouvir passos atrás da gente no meio das folhas. Eu estava tão convencida que gritei: "Ei, tem alguém aí?" E isso assustou Abigail e Angela. Claramente não foi a melhor ideia. Tyler até me perguntou: "Cara, o que você está falando?" Eu respondi: "Eu sei que estou meio chapada, mas estou ouvindo alguém seguindo a gente." Ele disse que devia ser só um animal e para eu me acalmar. Continuamos andando, mas eu ainda ouvia aqueles barulhos atrás de nós. Nem a ideia de ser um animal me tranquilizava. Nunca vi um urso preto, mas sabia que existiam nessa região. Chegamos ao acampamento logo depois. Sentamos em uma mesa de madeira para descansar após caminhar cerca de 8 quilômetros no escuro. Devia ser por volta de 2h50 da manhã e a gente decidiu começar a festa. Nesse momento, se você parar para pensar, a situação já era absurda. Um grupo de jovens adultos bebendo e fumando no meio da noite em um acampamento abandonado no meio de uma floresta imensa. Havia muitos boatos sobre esse lugar. Diziam que um monitor tinha surtado e matado várias crianças com um machado. Obviamente, não havia nenhuma prova de que isso fosse verdade. Eu acho que o acampamento simplesmente fechou por razões financeiras e que só restaram cabanas abandonadas e prédios em ruínas. A gente fazia bastante barulho e quando eu bebo, logo fico com vontade de urinar. Eu disse para o grupo que ia urinar e fui procurar uma árvore. Eu andei um pouco mais longe para ficar fora de vista, só para evitar alguma brincadeira enquanto eu fazia minhas necessidades. Enquanto eu estava urinando, ouvi um galho quebrar a uns 5 metros atrás de mim. Não eram meus amigos, o barulho vinha do outro lado. Peguei meu celular, liguei a lanterna e quase me mijei de verdade. A uns 5 metros, vi 4 silhuetas encapuzadas entre as árvores. Subi minha calça rapidinho e comecei a correr em direção ao grupo. Gente, a gente precisa ir agora. A gente não está sozinho aqui. Eles só acreditaram quando me viram correndo. Aí, todo mundo começou a correr. Eu ouvia passos atrás da gente, mas também ao nosso redor. Naquele momento, eu tinha certeza de que ia morrer. A gente estava longe de tudo. Ninguém teria nos ouvido. Ninguém pensava direito por causa do que consumimos. Angela caiu e, aparentemente, eu fui a única que percebeu. Eu me virei para ajudá-la. Assim que nos levantamos, não sabíamos onde estavam os outros. A luz da lua estava fraca e eu não ousava acender a lanterna para não revelar nossa posição. Angela estava em pânico total, chorando. Eu tentava acalmá-la enquanto continuava andando, mesmo eu mesma estando à beira de uma crise. Continuamos até avistar algo que parecia um velho barracão. Decidi usá-lo como abrigo enquanto ligava para os outros. Assim que entrei, os passos pararam, então achei que tínhamos despistado eles. Na verdade, não era só um galpão simples, mas uma cabana velha com 3 cômodos e um corredor. Assim que entramos, um cheiro horrível nos atingiu. Quase vomitei todo o álcool que bebi. Angela não aguentou e vomitou na hora. Tentei ligar para Tyler e Jordan, mas caía direto na caixa postal. Eu não tinha o número da Abigail e o celular da Angela estava sem bateria. O cheiro estava ficando insuportável e eu já tinha uma ideia do que era. Eu entrei na cabana. Os 2 primeiros cômodos estavam vazios, mas o cheiro vinha do terceiro. Meu coração disparava. Abri a porta, iluminei com a lanterna e vi a coisa mais horrível da minha vida. Sei que muitos não vão acreditar, mas falo o que vi. No começo, vi um rosto no chão me encarando. Depois percebi que era uma cabeça sozinha, sem estar ligada a um corpo. Contra a parede, havia 2 troncos. Tinha outra coisa também, mas nem consigo falar. Queria acreditar que imaginei, mas não. Naquele momento, sabia que precisávamos manter a lucidez para sair dali. Eu olhei o mapa no meu celular. Ainda estávamos cerca de 3 quilômetros da estrada. Angela chorava dizendo que não queria morrer. Honestamente, eu achava que a gente ia morrer ali. Ouvimos passos correndo até a cabana. Eu agarrei Angela e disse para ela: "Se você quer viver, corre e não olha para trás." Planejava correr na direção oposta para atraí-los enquanto elas chegavam à estrada. Depois, eu me esconderia até eles passarem. Corri gritando para chamar a atenção deles. Estava em forma, por isso aguentaria correr por bastante tempo. Quando já estava longe o suficiente, me escondi atrás de uma árvore, coberta de folhas e galhos. Eu estava vestida de escuro, então essa era a minha melhor chance. Em um momento, senti algo rastejando na minha perna. Tenho fobia de aranhas desde pequena, mas a adrenalina me impediu de entrar em pânico.
Depois do que me pareceu horas, mas que na verdade deviam ser uns 2 minutos, ouvi os passos se afastando. Esperei mais 15 minutos antes de me mexer. Levantei-me e corri para a estrada. Era cerca de 2h17. Liguei para meus pais. Eles não atenderam, então liguei para o telefone fixo. Meu pai atendeu, irritado. Expliquei toda a situação para ele, os corpos e que eu estava separada do grupo. Depois, Jordan me ligou de volta. Falei que Angela foi para a estrada e que eu ia me juntar a eles. Ele me disse para tomar cuidado. Cheguei antes dos outros. Angela saiu do seu esconderijo. Ela achava que eu estava morta. Enviei nossa localização para Jordan. Eles chegaram cerca de 5 minutos depois. Todas nós ficamos aliviadas. Assim que entramos no carro, contei o que tinha visto. Perguntaram por que eu não chamei a polícia antes. Sinceramente, eu não fazia ideia. Provavelmente porque tínhamos acabado de ser perseguidas na floresta. Eu acabei ligando para a polícia e dei a localização aproximada, mas nunca tive retorno. Imagino que quem estava lá fez desaparecer as provas. Até hoje, ainda tenho pesadelos por causa do que vi naquela noite. Essa história ocorreu quando eu tinha 10 anos e meu irmão, 12. A gente estava brincando no jardim em frente de casa numa tarde quando nosso vizinho nos chamou. Ele morava a uma casa de distância da nossa e a gente nunca tinha realmente conversado com ele antes, só trocado alguns cumprimentos quando o encontrava lá fora. Eu sempre fui uma criança muito tímida, então fiquei para trás enquanto meu irmão se aproximava para perguntar o que ele queria. Ele explicou que viajaria por alguns dias e pediu que cuidássemos da piscina enquanto estivesse fora. Ele dizia que os verões eram quentes demais para as crianças não aproveitarem a piscina. Meu irmão concordou e falou para irmos lá em 2 dias. Mas eu, além de ser tímida, também era muito desconfiada e algo nesse vizinho me deixava desconfortável. O pedido dele veio do nada. Eu disse para o meu irmão, se você quiser ir, vá, mas eu prefiro não ir. Minha mãe viu a gente conversando com ele e saiu para perguntar o que ele queria. A gente explicou para ela e ela recusou na hora. Não, vocês não vão lá sozinhos, a gente nem conhece esse homem. 2 dias depois, o carro dele ainda estava em frente à casa com as luzes acesas. Isso confirmou que ele mentiu, mas meus pais só acharam que ele cancelou a viagem. Durante todo o verão, eu o vi muitas vezes no jardim dele, cortando a grama repetidas vezes por horas. Ele tinha um comportamento estranho, mas mais uma vez, meus pais realmente não se preocupavam com isso. Meses depois, no retorno às aulas, eu o via com frequência sentado na varanda quando o ônibus escolar passava. Ele nos observava descer com uma expressão vazia, sem se mexer, o que me deixava profundamente desconfortável. Depois, meus pais decidiram instalar uma piscina em casa. Para as obras, eles tiveram que retirar uma parte da cerca, o que permitiu que nosso vizinho visse diretamente o nosso jardim. Às vezes, eu o via observando pelas janelas dele. Assim que a piscina ficou pronta, eu saí para nadar. Mas assim que eu o vi me encarando, preferi ficar de roupa em vez de colocar o maiô. Com o tempo, percebi algo perturbador. Ele só olhava para mim, nunca para meu irmão ou os amigos dele. A cerca acabou sendo reconstruída e eu fiquei aliviada. Um dia, enquanto eu nadava tranquilamente, meu pai veio até mim e pediu para eu sentar com ele. Ele disse que lamentava não ter me ouvido antes e que fiz bem em seguir meu instinto. Ele explicou que nosso vizinho era na verdade perigoso. Ele não entrou em detalhes, mas no ônibus, algumas crianças contavam o que tinha acontecido. Uma menina do bairro foi convidada para a casa dela e a situação ficou preocupante. A irmã mais velha dela, preocupada, foi buscá-la e percebeu que algo não estava certo. Ela avisou os pais delas e a polícia interveio. O homem foi preso e os investigadores descobriram que ele guardava em casa várias imagens de crianças do bairro. Percebi que isso também poderia ter acontecido comigo. O que ainda me incomoda hoje é que, apesar de tudo isso, a esposa dele continuou com ele, mesmo eles tendo filhos pequenos. Ele foi condenado, mas hoje está de volta em casa. Acabamos nos mudando, mas só de pensar nesse homem ainda me dá arrepios. Essa história aconteceu durante o verão de 2011. Camille, minha namorada, e eu alugávamos uma casa de 4 quartos. Uma noite, estávamos tranquilas no sofá e, em algum momento, nós duas adormecemos. Sonhei que andávamos pelo bairro e vimos um homem tentando arrombar um carro.
Ele batia no vidro com um objeto pesado, o barulho era muito alto e ele nem tentava ser discreto. Eu ia intervir, mas minha namorada me segurou e sussurrou no meu ouvido. Tem alguém na frente da nossa porta, acorda. Acordei de repente, com o coração batendo forte, e ouvi exatamente o mesmo barulho que no meu sonho. Me aproximei da janela que dava para a entrada e vi uma silhueta com algo que parecia um martelo na mão. Entrei em pânico e acordei a Camila. Ao perceber o que ocorria, ela gritou. O indivíduo, então, voltou sua atenção para a janela e conseguiu quebrá-la. Felizmente, eu tinha como me defender. Ele estava prestes a entrar quando eu me coloquei no caminho, deixando claro que não hesitaria em reagir se ele avançasse. Gritei para ele não se mexer. Eu estava apavorada, mas ele entendeu o recado. O homem levantou as mãos, recuou e depois fugiu na escuridão. Chamei a polícia e registrei um boletim de ocorrência. Nunca tivemos notícias. Eu não tinha uma descrição exata e ele já havia saído com a ferramenta. Ele nem se machucou ao quebrar o vidro. Mas uma coisa é certa, se eu não tivesse acordado naquele momento, poderia ter terminado muito mal. Como você vê, às vezes, um simples sonho pode realmente salvar a sua vida. A partir de agora, vou simplesmente chamá-lo de meu tio. Ele me deu permissão para contar essa história. Isso aconteceu durante o inverno de 2013, na China, na época do Ano Novo Chinês. Ele voltava de carro do trabalho para sua cidade natal, em outra província. Era noite alta e a estrada estava completamente vazia, porque todo mundo estava em casa comemorando. Meu tio estava exausto depois do trabalho e ainda precisava dirigir por 10 horas no frio daquela noite de inverno. Ele já estava bem cansado e um pouco estressado. A viagem estava difícil até ele encontrar uma estradinha de montanha que poderia economizar tempo. Ele decidiu pegá-la, o que acabou sendo uma péssima ideia. Quem já viajou pela China sabe o quanto algumas estradas de montanha podem ser perigosas, especialmente à noite, com neve e penhascos a perder de vista. Um simples erro pode ser fatal. Apesar de tudo, ele continuou até perceber algo estranho. Bem atrás da janela traseira do lado do motorista, ele teve a impressão de que um homem o seguia. Isso não fazia sentido, pois ele estava de carro. Como um idoso poderia segui-lo? Então, cometeu outro erro. Ele parou e saiu do carro para verificar, mas não havia nada. Ele olhou ao redor, sem encontrar o menor vestígio, nem mesmo pegadas no chão. Ele acabou achando que o cansaço estava pregando peças nele. Ele entrou novamente no carro e continuou seu caminho. Mas ao olhar pelo retrovisor, ele viu o velho sentado no banco de trás, que o encarava através do reflexo, e nesse momento ele desmaiou. Quando ele acordou, estava descendo a montanha. Com o sol nascendo no horizonte, o homem havia desaparecido. Ele não fazia ideia de como conseguiu continuar dirigindo, nem mesmo de como ainda estava vivo depois de ter desmaiado. Por milagre, ele não saiu da estrada. Ao chegar em casa em segurança, ele contou o ocorrido à mãe. Ela perguntou para ele, quase brincando, como era esse homem. Meu tio deu uma descrição precisa para ela, o rosto dele, as roupas, e à medida que ele falava, o rosto da mãe dele foi ficando pálido. Ela foi procurar uma foto antiga e mostrou para ele. Era ele. Meu tio reconheceu imediatamente o homem que tinha visto no carro dele. A mãe dele começou a chorar. Ela explicou que era o pai dele, falecido antes do nascimento do meu tio. Ele nunca o tinha visto antes, nem em foto. Ela acredita hoje que o pai estava lá naquela noite para protegê-lo na estrada perigosa. Antes disso, meu tio nunca acreditou nesse tipo de coisa. Ele era um homem de ciência, um cirurgião formado, com anos de estudo nas costas. Mas o que ele viveu naquela noite na montanha mudou totalmente sua visão das coisas.